Está começando o Fonocast, seja muito bem-vindo. E hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui, minha querida paciente, Mayara Drummond. Seja muito bem-vinda, Mayara. Obrigada, Patrícia. Olá, pessoal, tudo bom? Maravilha, gente. Que honra receber aqui você, Mayara. Você é professora de matemática e hoje o tema desse Fonocast é sobre perícia vocal. A Mayara passou por todo o processo de tomar posse, receber aí a alta fonoaudiológica e passar pelo processo de perícia vocal foi um tanto quanto desgastante. E ela vai contar isso para a gente hoje. Então, se você é professor, professora e já passou por isso ou vai passar por esse processo de inaptidão inicial quando se passa num concurso e não é aprovado por conta de problemas vocais, fique ligado hoje que o nosso podcast vai ser voltado para isso. Que maravilha te receber. Me conta um pouquinho como que você se tornou professora. Então, acho que o professor, a gente fala que já nasce, né? Ele se descobre professor ao longo da vida. Eu lembro como aluna, ensino fundamental mesmo, quando eu via, estava ajudando colegas dentro de sala, vendo que aí aquilo ali, ao longo da vida, para mim, você ali foi os meus primeiros passos como professora. E aí, ao longo da vida, foi passando, chegar aquele momento ali, né, de Enem, meu Deus, o que vai fazer na vida? Então, assim, eu gosto de matemática? Sim, gosto. Vamos arriscar? Vamos. Então, comecei, né, a graduação em matemática, né, formei licenciatura na Universidade Federal de Viçosa. Voltei de lá, né, fui para Viçosa, estudei, voltei e comecei a trabalhar, mas entrei numa sala de aula, fiquei numa designação de estado, depois comecei a trabalhar em outras coisas. Estava envolvido com educação, estava num contexto de ensino, mas não era uma escola, não era uma estrutura de sala de aula. Fiquei alguns anos ali, nesse muvuca, e aí tô assim, gente, tô precisando retomar um pouquinho esse elo aí com a escola, que a gente sente a falta. E tô assim, então tá, então vamos... Depois de muitos anos fora, né? Então vamos tentar pelo menos um concurso, né? Que aí a gente vê o que acontece. Então, quando eu fui fazendo alguns concursos, e aí eu passei no meu primeiro concurso, que foi para a Prefeitura de Brumadinho. E aí retomei minha vida como professora de matemática. Maravilha, gente, olha só. Professora de matemática precisa ser bem CDF desde quando estuda no colégio para poder gostar de matemática. Posso dizer, viu, Mayara, que eu não fui uma boa aluna de matemática. Eu pegava todas as recuperações e precisava de uma ajuda e de um ajuste, mas que bacana. Mayara, como que é importante, né, gente, ter um professor? Eu falo que todas as profissões dependem de um professor, até mesmo o professor de matemática, ele precisa suar bastante a camisa para o aluno conseguir ali aprender tantos cálculos, tantas contas, e a gente só se dá conta da importância de todas as matérias, né, que a gente aprende na escola, na faculdade e tudo mais, depois que a gente se forma. Hoje, até mesmo para eu cobrar um paciente, eu tenho que entender um pouco de matemática, mesmo que eu tenha uma calculadora, para eu colocar lá qual é o meu valor, eu tenho que entender, né, quanto vale a minha hora, quanto vale o meu tempo de trabalho. Então, quanto que a sua profissão, né, e a profissão de um professor precisa ser valorizada, porque forma todas as outras profissões. Pode parecer clichê, né, gente? Todo mundo vai falar isso. Todo mundo fala, Todo mundo fala, mas é isso mesmo. Então, assim, a importância, né, de você estar em sala de aula e muitas vezes o professor não consegue perceber que ele precisa de cuidados com a voz. Tanto escolas públicas e privadas, muitas vezes não tem ainda, em alguns locais, um espaço adequado para esse professor. Então, hoje, se a gente parar para pensar, né, às vezes você está lá em sala de aula, está do lado de uma sala, uma quadra de esportes, onde tem uma aula sendo ministrada por outro professor, e você tem o desafio de dar uma aula com outros alunos gritando ali próximo. Então, feche-se a janela. Tem espaços que têm uma estrutura interessante, que tem ar-condicionado, que tem uma diminuição do ruído dentro das salas, mas isso não é uma realidade. Por exemplo, as escolas que você trabalha têm essa realidade de ter ar-condicionado? Em Brumadinho tenho, mas aí
são as outras demandas, né? Igual você comentou, né? Da questão da quadra, por exemplo, a acústica da quadra de lá ficou péssima. Então, quem está sofrendo ali muito é o professor de educação física. A gente acha que ele está mais tranquilo, é só jogar bola para o menino? Não é. Não é. Tem várias atividades que ele faz em sala que ele precisa dar o comando para os meninos. Então, como a acústica está muito ruim, está dando muito ruído dos próprios, né, o próprio barulho dos alunos, então ele está tendo que alterar a voz dele muito mais do que se fosse, por exemplo, numa quadra aberta. Né? Então, ele está tendo a dificuldade para comunicar com os meninos. Não adianta, gente, menino não faz silêncio. Os meninos não fazem silêncio. Então, a gente tem que sobrepor a voz da gente de alguma forma. E a gente, no grito, no gogó, não vai dar conta disso. Né? São 4h30 de manhã. A gente pega na tarde mais 4 horas. Chega no final do dia, a gente já está só no... Tá exausto, só né? no ar. E é isso, olha só, a demanda vocal de um professor, ela é muito extensa, ela é muito grande. Então, tem professores que trabalham 40 horas, que trabalham turno de manhã numa escola e à tarde em outra escola. Então, não tem... Isso quando tem um doido que vai para o terceiro que vai turno. Para o terceiro turno, que é a dobra. A dobra da dobra. A dobra da dobra. Quando tinha o EJA, ainda a galera pegava o EJA. É isso mesmo. Então, o que acontece? A sobrecarga vocal e toda essa demanda vai destruindo ali aquela qualidade vocal. Então, se eu não tenho uma sala adaptada, se eu não tenho os instrumentos corretos para o trabalho, se eu não respiro bem, se eu não articulo bem as palavras, se eu não consigo me comunicar bem com uma turma de 30, 40 alunos, né, que não sei se é o seu caso, mas eu recebo muitos professores no consultório com 30, 35 alunos, e é o que você disse, eu preciso sobrepor a voz dos meus alunos para ensiná-los, porque eles não fazem silêncio. E aí, a gente vai trazendo na fonoterapia alguns recursos, né? Use o apito, bate a panela lá para ser um diferencial para o seu aluno te escutar. E o quanto que é importante cuidar da voz. E infelizmente, eu percebo que, posso dizer, talvez uns 70% dos professores só buscam ajuda fonoaudiológica quando não tem voz ou quando eles não estão aptos no concurso. Né? Foi mais ou menos o que aconteceu. Hoje existem mais de 2 milhões de professores no Brasil. Né? Uma pesquisa que eu fiz há um tempo atrás já deve ter mais. 1,7 milhões desses professores estão nas escolas públicas e o restante nas escolas privadas. Então, quanto que é importante a fonoaudiologia conseguir ajudar, né, esse professor em sala de aula. Então, eu queria saber de você, Maiara, conte-me a verdade, não me negue nada. Mesmo tendo fonoterapia, algumas coisas que são importantes para o professor. E, por exemplo, você usa o microfone? Eu uso o microfone. Não é dos melhores, mas a gente vai chegar lá, mas eu uso o microfone. O que impactou para você usar o microfone, assim, que você sente de diferente? Olha, a gente percebe ao final do dia, eu tenho voz para conversar, né? E o cansaço que a gente fica de fazer, é um esforço mesmo, que a gente não percebe. Quem fica ali sem o microfone realmente não percebe o esforço. Está cansado no final do dia, mas não entende que é porque teve que fazer um esforço de ficar falando muito forte durante todo o dia. Então, no meu microfone, que não é um microfone assim, bom, não é de marca, não é de nada ainda, mas vamos chegar lá. Mas eu falo baixinho, que quando os alunos estão falando, eu já brinquei muito com eles, assim, eu não vou aumentar o tom do meu microfone, porque vocês estão falando mais do que eles, né, do que o microfone. Então, eles começam a baixar a voz. Aí eu tiro o microfone, para eles verem a altura que eu falo do microfone. Que isso? Já é assim, sussurrando no microfone, porque o microfone já está alto. Já tem acústica. Exatamente. Então, aí, para eles perceberem que assim, gente, eu não vou forçar a minha voz, porque eu ainda tenho mais 30 anos de trabalho pela vida. Porque vocês estão gritando hoje mais do que o microfone. Não tem condições isso. Então, assim, esse cansaço que a gente fica, eu percebo assim, gente, olha a diferença. Então, às vezes, na hora do recreio, a minha amiga que está do lado, assim, Maiara, fala mais alto que eu estou discutindo, porque eu já estou ali há 3 horários, só falando assim, sussurrando. Se adaptando. E aí, na hora que eu tiro o microfone na hora do recreio, Maiara, você continua sussurrando. Tá, gente, tem que voltar a voz, então. Isso é importante, né? O uso do microfone hoje, ele é primordial.
professor que chega aqui que não usa o microfone, a primeira orientação que eu dou é da importância disso para você diminuir essa sobrecarga da voz. Já tive professores aqui, Maiara, que me falaram assim que comiam 10 maçãs por dia. Misericórdia, no conto da para poder não ficar rouco. Você come essa quantidade de maçã? Já foi orientada desse jeito? Graças a Deus, a minha primeira fono já me tiver isso. Ela falou, não precisa comer maçã? Não, ela pode me comer dispensou das 10 maçãs. Só come fruta ao longo do dia, né? Uma dieta mais saudável. A gente está comentando sobre isso porque as principais coisas que as pessoas pensam quando vão no fonoaudiólogo são que você precisa comer maçã para diminuir a rouquidão. Isso é uma mentira, porque nada passa nas pregas vocais. A maçã ela é um adstringente, então ela limpa a língua, né, e diminui a quantidade de secreção que pode vir cair nas pregas vocais. Então, isso é um grande mito. E a importância do uso do microfone faz toda a diferença para que você, no final do dia, não tenha um cansaço vocal. O cansaço vocal, ele já é o primeiro sinal e o primeiro sintoma de que tem alguma coisa errada com a sua voz. Então, a pessoa que começa a ter uma leve rouquidão, falar com um pouco mais de ar na voz, diminui a altura e a qualidade da voz, precisa buscar hoje um fonoaudiólogo para poder ajudá-lo. Mas que bom que você já já entrou aí. Eu acho que no plano de saúde do professor tem que estar incluído o fono e o psicólogo, né? Tipo assim, tem que estar junto, porque não. Eu acho que ao longo dos anos, da mesma forma que a população inteira foi começando a se cuidar procurando o psicólogo, eu acho que agora está começando a vir a linha do professor procurando o fono para cuidar da voz. Eu acho que por muitos anos isso não, né? Tipo assim, o fono, o que era o fono? Eu mesmo fui uma que cheguei assim, o que um fono faz? Gente, não sei. Mandaram procurar um fono, mas eu não faço ideia do que um fono faz. Eu acho que eu tinha aquela ideia do fono é cuidar da criança que não está falando direito. O fono tá. O que eu conhecia de fono na minha vida estava restrito ali. Alguma não fala perfeita de uma criança que. Alguma coisa que o fono faz que eu não fazia ideia do que seja, que ajudava a criança. Ok, a criança voltava a falar, mas e para o adulto? Para a voz? Para professor? Assim, gente, tô indo perdida. Mandaram procurar, mas estamos indo lá. Olha só que informação importante. A gente muitas vezes acha que a divulgação na rede social faz com que as pessoas conheçam o trabalho do fonoaudiólogo. Hoje, na Fono, a gente tem 14 áreas de atuação. E que pena que voz não foi ainda uma pauta tão grande para que os professores possam conhecer, né? E você mesmo usando a sua voz sendo o seu instrumento de trabalho, você não imaginava que o fonoaudiólogo trabalhava com voz. Precisou passar por um processo doloroso para poder descobrir. Então, da mesma forma que você me traz essa informação, concordo que tem muitos professores que também não fazem ideia do que o fonoaudiólogo faz. Com certeza. Você identifica, Maiara, lá na escola que você trabalha, algumas pessoas que já têm alteração de voz, já que você faz fono, aí você fala assim, nossa, acho que aquela pessoa ali está com a voz ruim. Olha, eu para identificar sou bem péssima, mas alguns colegas professores já me relataram que tem problemas, né? Igual eu comentei, né? Na hora que eu estava começando a fazer, tal, qual que era o meu problema, eu pensei, eu também tenho um negócio desse aí. Mas hoje eu não trato mais não, porque eu já estou aqui, a pessoa já está mais, já largou de mão. Mas alguns professores que relataram que tem alguns problemas, a minha busca até chegar em você, né? Foi da minha primeira amiga lá, que falou assim, eu já fiz fono por um tempo também, por causa de um outro concurso que eu tive, e aí que eu comecei a busca da fono, que ela me passou um primeiro contato, né, que veio dela. E aí é outro ponto, a dificuldade do adulto achar o profissional que atende com a demanda de voz. Mesmo? E conta, como é que foi essa dificuldade? Olha, passei por vários números, por várias indicações para chegar aqui. Né? Fulano disse, não, eu não atendo isso não, eu atendo criança, eu atendo outra demanda, eu atendo não sei o quê, eu atendo não sei o quê. Tem esse outro número aqui, tenta essa pessoa. E foi indo, tenta pessoa, tenta pessoa, tenta pessoa, tenta pessoa. Eu falei assim, gente, eu já mandei mensagem para umas 10 pessoas no dia de hoje para ver se alguém me responde. Não, e não atendi.
Então, assim, para a gente também achar, vocês também não estão fáceis no mercado, não. Fácil, não. Nós somos fonoaudiólogos difíceis no mercado, somos especialistas no caso. Mas o que determinou você aceitar as minhas conversas lá com você e se tornar minha paciente? Agora eu fiquei curiosa. Eu acho que foi a loucura, bateu junto, né? É assim. Gente, que loucura! Loucura, eu vou falar. A semana que a gente conversou, eu já tinha conseguido um contato de uma outra pessoa que também atendia adulto, voz, bonitinho, que precisava. Então, vamos dizer assim, eu dava entre as duas para ir começar. E aí outra pessoa foi assim, não, então tá, vou marcar teu horário, não sei o que, ok, te espero aqui tal dia. Fim. Aí fiquei com aquela consulta marcada. Aí comecei a conversar com ela. Não, porque nós vamos conseguir, você vai ver que vai trocar, que não sei o que, nananana. Foi justamente pegando naquele pé da... Vamos dizer, bateu ali na autoestima. Que a gente já, na hora que vem pra gente o inapto temporário, nossa, parece que o mundo acabou. Meu Deus, eu não tô apta para exercer aquilo que eu formei para ser. Então parece que é uma coisa assim, meu Deus, acabou meu mundo, acabou, posso juntar malinha, posso ir embora. Não vou conseguir passar. Não vou conseguir passar, deu tudo errado. E aí, do jeito que você veio conversando, não, vai dar certo, eu tô aqui com você, que a gente vai conseguir. Então, a pegada da conversa encaixou muito com o que eu estava precisando ouvir naquele momento. De que vai dar certo, que é uma situação temporária, que é uma situação que não é gravíssimo demais, é uma coisa que dá para resolver. E, por outro lado, né, o concurso te dá um prazo, né? Você tem 90 dias para você resolver um problema que você nem sabia que você tinha. Até aquele momento você estava tudo ok na sua vida. E achar o profissional é difícil, achar a situação, então você fica assim, você já chega assim, meu Deus, vai dar certo, o que eu faço? Socorro. Então a gente chega bem perdido, bem desorientado, e aí eu acho que foi isso, assim, essa loucura de encaixar tudo, essa conexão. Isso é muito legal, assim, te agradeço, hein? Que bom. Então quer dizer que eu estou vendendo bem o meu serviço. Vendendo bem. Eu acho muito importante, sabe? Um dos diferenciais do meu trabalho é explicar para a pessoa o que eu faço e como eu faço. E principalmente como eu vou resolver o seu problema. Eu acredito que eu tenha também falado isso. Quanto tempo que era uma média para eu resolver esse problema? Quais eram as dificuldades que a gente poderia enfrentar? Mas que às vezes a pessoa, né, que está passando pelo processo doloroso, ela tende a achar e ter a percepção que o problema é muito maior do que ele realmente é. Então eu falei assim, poxa, isso aqui é um ponto de contato com o fim, isso rapidinho a gente resolve. Na sua mente vai rapidinho, só que na minha mente estava assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Mas e quando você chegou na fonoterapia, eu entreguei para você tudo aquilo que eu falei na conversa, porque agora eu fiquei curiosa, viu, gente? Isso é tão importante, né, para a gente saber o quanto que é importante quem está do lado de lá do telefone, como que você se sente. Você precisa de uma resposta em 90 dias. Sim. Isso, para mim, hoje é muito sério, que eu falo assim, isso bota em xeque a minha especialidade, o meu trabalho enquanto fonoaudióloga, que eu tenho um tempo determinado para entregar um resultado. Porque se você faz 90 dias de fonoterapia, você é uma pessoa dedicada, exemplar, e aí chega lá e você tem inapto de novo, o profissional também se sente péssimo, não é só quem tomou o pau. Né? O que você chegou aqui na primeira consulta? Como que foi? Me conta. A gente sempre teve o problema do trajeto. Isso é outro detalhe à parte da vida da gente. É longe, né? Porque é longe, porque eu subia de Brumadinho para vir para cá, né? Então, tinha toda uma melodia. Chegava aqui sempre bufando, correndo, desesperada, às vezes sem almoço, sem nada, por causa do horário, tudo corrido. Mas eu cheguei assim, eu acho que a primeira vinda eu estava assim, completamente super perdida, porque, igual eu falei, eu não sabia o que o profissional fazia, né? O que era a sua função na vida. E o direito, o que era o meu problema? Você tá com não sei o que na prega, um terço médio, não sei o que. Eu falei, gente, eu não sei nem onde que fica a minha prega. O que é terço médio? O que é o terço médio? Um terço eu sei. Você é professora de matemática. Mas o que isso tem a ver com a prega vocal? Não sei, não sabia nem direito onde é que ela ficava no corpo. Olha só.
Então, quando você chegou e mostrou, né, assim, o plano é esse, de tantas semanas, né, os exercícios, são atividades de tantos minutos ao dia, né, você tem que fazer todo dia em casa, e aí a gente vai voltar toda semana para ver como é que tá, vai alinhando, então, você explica assim, é isso que tem que fazer. Já dá uma aliviada, tipo assim, eu não preciso para mesa de cirurgia, tipo assim, não era isso o problema. Na sua cabeça, né? Na minha cabeça, sei lá, eu vou para cirurgia, eu não sei, né? Então, na hora que explicou, já deu aquela aliviada, tipo, ufa, entendi. Então é fazer exercício todo dia. Aí cai em outro problema de disciplina, de fazer exercício todo dia. Aí é outro B.O. Aí tem que trabalhar o psicológico. Aí tem que trabalhar o psicológico para a pessoa conseguir fazer todo dia, né? Posso dizer assim que o meu psicológico é um pouco pesado para vocês, né? Meus pacientes falam assim: se você não fizer, eu lembro que isso é uma frase que eu falo para todo mundo. Uhum. Aqui funciona o seguinte: 10% é a minha contribuição nessa terapia, 90% é você. Se você não fizer, o problema é seu. Porque eu não tenho esse problema. Você que vai ter que se autorresolver, eu só te direciono. Porque a pessoa tem que querer, né? Deu essa psicólogo, assim, dá uma lapada assim e tal. Aí você respira, tá, entendi. É eu que tenho que resolver. O problema é meu, ele tá comigo, literalmente. Você então vai sou resolver. Eu que tenho que resolver. Mas o mais legal dessa resolução de problemas é, Mayara, que eu sempre dizer para você, de vez em quando você vai procrastinar, hein? Sim. Não falar para você? Aqui, mas tá tudo bem. Se você algum dia deixar de fazer o exercício, assim que você lembrar, retoma e faz. Por quê? Uma das piores coisas que eu acredito e que acontecem comigo são as mudanças de comportamento. É muito difícil mudar um comportamento. Você teve um aprendizado para falar forte, falar alto ou para falar gritando, né? Que são pessoas que chegam com essas queixas em consultório. E aí, de repente, alguém vira para você e fala assim: você precisa falar dessa forma, agora você precisa articular. Olha quanta informação. Sua língua já está acostumada a se movimentar milhões de vezes por dia. Agora você não pode mais falar rápido, ou então você precisa falar mais rápido porque a sua fala é monótona. Então, tudo isso são mudanças de comportamento. E inserir exercícios vocais no dia a dia não é brincadeira. E eu ainda gosto de dar equipamento para fazer o exercício para acelerar o processo. Então, saía a Mayara com garrafa, com Laxvox, com shaker, caía na rua, quebrava a garrafa, não foi isso? Tem cicatriz agora, gente. Sai na rua, gente. A que ponto chegamos? Depressa, correndo, ônibus, tudo. Aí a pessoa caiu, quebrou a garrafa. Enfim. Mas, enfim, que eu terminar de todo o plano, de tudo que ela montou, não sei o quê, de tantas semanas, né? Vamos conseguir, não sei o quê. Ela só entregou antes, gente. Foi só isso que aconteceu, que a gente fez um exame, né, meio de caminho, assim, né? Vamos ver como é que tá a situação, né? Para ter certeza que estava tudo tranquilo, até mesmo para a gente ficar um pouco mais tranquilo. Porque você estava bem ansiosa, porque eu estava extremamente ansiosa. Falou, nossa, eu estou muito ansiosa, Patrícia, muito. E se eu não conseguir, né, melhorar essa prega vocal, o que eu vou fazer? Eu falei assim, eu garanto meu serviço, você quer fazer um novo exame? Tinha 8 semanas. Tinha. Aí ela, isso não importa, não vou fazer. Eu falei, vai lá, faz, vamos ver o que dá. E qual foi o resultado? E tava lá, tudo certo, bonitinho, tava praticamente perfeito. Só ficou aquela fendinha embaixo. Sim, pequenininha. E aí a gente fez assim, gente, isso realmente deu certo, isso tudo exercício aqui, sobra isso aqui, bebe a louca da água gelada, eu já tinha ficado a louca da água gelada, né, andando com bolsinha térmica, andava com 6 garrafinhas de 500 ml, saíam 2 congeladas de casa, 2 geladas na térmica e 2 a temperatura ambiente. Que aí eu ia beber nas 6, eu tinha água gelada ao longo. Às vezes eu chegava em casa com a última garrafa ainda com gelo. Quem está escutando a Mayara contar isso, está falando assim, gente, como assim água gelada, né? Ela tá ficando... Foi a fono. A fono mandou ela tomar água gelada, porque para além das alterações, ela ainda tinha o que a gente chama de vasculo de genesia, como se fosse ali uma veinha arrebentada, né? De forma mais esporádica, assim, na prega vocal. E ela vasculariza muito rápido. Então eu falei com ela, vamos usar um pouco de água gelada para você que fala demais durante o seu dia,
para acalmar um pouco essa musculatura e inibir aí maiores problemas que possam advir a aumentar essa vascularização. Então a gente começou a usar água gelada, não congelada. Todo dia eu falava isso, né? E não só ela, como vários pacientes meus que têm possibilidades também de ter, por exemplo, hemorragias de prega vocal. Então a gente utiliza o gelo para diminuir esses processos ou parar ali um processo inflamatório ou ajudar a equilibrar. E funcionou bastante, graças a Deus, esse processo. Mas que legal, fiquei muito feliz de ver o seu resultado em 8 semanas de tratamento e você ficou surpresa. E eu falo para ela e para todos os meus pacientes, esse resultado, ele não foi só a Patrícia que trouxe por conta da orientação. Esse resultado ele só vem para quem realmente faz. E fazer exercício, mudar o comportamento, é pagar um preço bem alto. Porque a gente, no processo de terapia, né, Mayara, a gente adequou ao seu tempo de trabalho, que horas que você ia fazer o quê? Ah, vai fazer nebulização, são 40 minutos de nebulização, que foi uma dificuldade inserir você no processo dos 40 minutos. Precisa fazer, teve dias talvez que eu tenha te pedido 5 vezes ao dia, ou 3 vezes ao dia, outro dia, para alguns eu peço 7, para outros eu peço 1, depende da dificuldade que cada um tem. E quanto mais, ou melhor, quanto menos tempo a gente tem para tratar, mais desesperado o fonoaudiólogo fica, porque você tem que trazer o resultado e você também. Mas graças a Deus com você ocorreu tudo bem. E ó, ela é professora de matemática disciplinada. Fazia categoricamente, né, os exercícios, cumpriu esse propósito. E acho que isso foi muito legal. Mas me conta aqui um pouco, você passou no concurso, tem muitos anos que você passou nesse concurso, estava esperando essa aptidão? Esse da prefeitura de BH, já tinha mais tempo, lembro, já tinha mais tempo que eu tinha feito o concurso em si. Então, na hora que veio a chamada, né, a convocação, que aí, né, fez a leva toda de exame, não sei o que veio o inapto. Então, foi tudo assim, muito, muito rápido para acontecer. Então, eles chamaram, já foi para os exames, e aí já começamos a fono. E até mesmo a conclusão disso tudo, né? A gente teve um tempinho a mais ali, dentro dos 90 dias, que aí a gente tem que, né, pedir para remarcar a avaliação. E aí, na hora que a gente pediu, retornaram para a gente, né? Tipo, todos os fonos estão extremamente com a agenda cheia, tipo, aguarde. Eu disse assim, como assim aguarde, meu querido? Aguarde o que não era para avaliar em 90 dias, eu tinha 90 dias, estou voltando, como aguarde? Então, a gente teve um pouquinho ali, uns dias a mais ali. E aí, na hora que voltou, aí voltou tudo na mesma semana também. Então, eu lembro que foi a segunda-feira, refiz os exames que deram o apto, mas me deixaram ainda com a restrição de dobra. E aí, na sexta-feira, me deram a posse, mas já me mandaram de exercício para a escola na sexta-tarde. Eu falei assim, gente, calma, tá muita coisa junto também. Né? E eu falo que esse segundo cargo eu não estava esperando por ele acontecer. Eu já tinha feito concurso, né? Não tinha ido na primeira leva, não tinha ido na segunda, não tinha ido. Você acaba, um dia vai chamar isso daí. Já não estava sendo tão aguardado. Mas a partir do momento que ele te chama, você fala assim, meu Deus. Entra em choque, né? Vamos reorganizar para encaixar ele. Você então, que está aqui, nosso ouvinte, né, não sabe um pouco sobre perícia, primeiro, um professor, né, que prestou um concurso público, ele faz a prova, mas pode demorar anos para ele ser convocado para esse trabalho. Foi o que aconteceu com ela. Fez um concurso há um tempo atrás. Eu acho que era 2021. Olha só. 2021, estamos agora em 2025. Espera-se, né, ser convocado. E quando você é convocado, faz então, os primeiros exames, aí deve ter exame de tudo, né? Cardíaco, exame de sangue, exame geral para saber o quê? Como está a saúde desse professor. Se ele está apto, se ele tem alguma doença importante para saber se ele, ao tomar posse, se ele não vai pedir licença uma semana depois. Isso é importante, porque você passa no concurso, você é chamado, os alunos estão em sala de aula. Então, eles vão precisar desse suporte do professor. E da mesma forma que tem todos esses processos, a voz, hoje, ela é muito importante para o professor. Então, se você entra num cargo, seja ele público ou privado,
e você está sem voz, você tem algum tipo de lesão na sua prega vocal, uma patologia, precisa de uma cirurgia, o que vai acontecer naturalmente? A pessoa vai precisar se ausentar do trabalho. E colocar alguém no seu lugar é muito difícil. Pode até conseguir ali alguém por um tempo, mas isso gera transtornos, né? Gera ruído de comunicação, tanto no Estado quanto em qualquer empresa, né? Que se diga assim. Então, o que aconteceu com a Maiara, para você, nosso ouvinte aí que sabe pouco sobre perícia, ela foi passar na perícia da fono e do otorrino, então ela precisou fazer um exame de videolaringoestroboscopias e passar numa avaliação com a fonoaudióloga, onde ela pede ela para falar lá, faça um A prolongado, fale, conte números até 20, 1, 2, 3... Dias da semana. Dias da semana. Pode parecer algo óbvio para a gente falar, vou contar. Mas tudo isso é uma avaliação técnica importantíssima para identificar se a qualidade vocal está boa, se é possível que essa pessoa no futuro venha ter alguma patologia vocal, ou se ela já tem alguma patologia vocal. No exame identifica, mas a fono verifica essa qualidade, se ela tem uma boa respiração, se ela tem projeção, se ela articula bem. Então foi isso que aconteceu. Para a infelicidade da Maiara, eu falo assim, gente, não culpem as fonos, né, que trabalham na perícia. O trabalho delas, é importante elas identificarem isso. E a inaptidão é exatamente um alerta para os professores se cuidarem. Sim. Tem gente que fica inapto porque tem um refluxo, né? Eu tenho um caso de um paciente que tem refluxo e ficou inapto. Ele fica revoltado, fica chateado. Mas eu falo assim, poxa, olha a oportunidade que você está tendo de descobrir uma alteração que pode ajudar você a melhorar a sua saúde, né, o seu dia a dia. Então foi o que aconteceu com a Maiara. Ela teve lá um papel de inapta, falou, poxa, o que é inapto, né? Que agora eu não posso exercer, passei, estudei pra caramba e eu não posso trabalhar. Vai pra fono. O que é fono, gente? Fono faz o quê? Aí de repente ela liga para 10 fonoaudiólogos, sei lá quanto, até achar me encontrar. Eu vou agora falar com o pessoal do marketing que eu quero que eles me posicionem mais na rede social, para que a pessoa procurar fonoaudiólogo apareça lá primeiro. Primeiro nome, por favor. Mas que legal perceber, né? Que bom que você chegou até mim. E aí, o que aconteceu? Estou explicando um pouco dessa história, porque quem escuta ela fala assim, o que é isso, né? Uhum. Ela fala de algo que ela já tem profundidade. Tem muita gente que vai escutar que não faz nem ideia do que é isso. Tem um processo aí. O processo. Que é um processo, até mesmo para a gente que estava caminhando, até entender todas essas etapas. Você faz uma coisa, depois faz a outra, depois espera a outra para chegar na próxima. Até a gente para entender cansativo, né? Cansativo e confuso. E buscar fonoaudiólogo para fazer um tratamento e falar para você, daqui 90 dias você volta aqui com resultado normal, você não pode ter um problema. Então, mais do que o problema que era fisiológico, né, gerou em você também um problema emocional. Sim. Uma das coisas que você chegou aqui foi muita ansiedade. Então, como que você lidou com essa ansiedade nesse processo da fonoterapia, que pode te ajudar a ter esse controle emocional? Porque para fazer uma nova prova, você fala assim, poxa vida, se eles me derem inapto de novo, mesmo com o exame normal, que deve passar muita coisa na cabeça de um professor. Você, estando a caminho da nova avaliação lá, você já com o exame na mão, pronto, né? Já tá ok, você já fez o exame, já viu que tá ok, sua fono já te deu alta, você já tá com um papelzinho de alta na mão, indo lá para ser examinado de novo, até tipo do carro, você pensa assim, jogar, meu Deus! Aí será você que respira, o que vai achar? Meu Deus. Então, assim, de ser realmente ir mentalizando, tipo assim, tá tudo certo. Só já mais tá tudo certo, é só mais uma avaliação. Aquele treino que você já fez com a fono, é aquilo ali que ela vai te pedir. Você vai repetir o que você já estava fazendo. Ela não vai pedir nada tipo, vire pirueta de cabeça para baixo. Não. É aquilo que exatamente você já fez a prova, você vai repetir a prova várias vezes antes, em casa, na fono, E eu dei bastante prova para você fazer em casa. Repete isso todos os dias. Não tem como você errar uma coisa que você já sabe. Mas mesmo assim... E mesmo assim, seu psicológico, ele definitivamente tá ali para não te ajudar.
Assim, você tem psicóloga? Não, gente, a gente disfarça bem, entendeu? A gente finge assim, tá tudo ótimo, tudo tremendo por dentro. E você vai, entra lá, aí você vai entregar o seu papel, né? Ela vai olhar o CDzinho com a gravação do exame, não sei o quê, pede para você se posicionar, você posiciona direito, corra, ajeita, do mesmo jeitinho que você faz em casa. Aí pede, né? Pode falar o ar, aí você respira. Não era assim que era você. Ai, peraí, moça, só um segundo. Aí você volta, pega o ar de novo. Já volta condicionado para fazer uma nova prova. Exatamente. Então, e mesmo assim, você faz uma contagem mental para ver quanto tempo que tá dando. E você fica, ai, meu Deus, será que deu 15? Será que não adiantei demais? Eu contei até 15, mas será que deu mais de 12? Você começa, porque você não está controlando, é a fono que está te avaliando, que está controlando o tempo. Aí ela pede uma coisa, pede outra, pede uma coisa, pede outra, você fica assim. Aí, até que ela fala, não, tá tudo ok. Aí no seu tudo ok, você. Ufa! Eu acredito que deve ser uma excelente sensação você já sair de lá apto, mas ainda assim existe grande parte dos professores que saem inaptos. Sabe por quê? Não conseguiram fazer a mudança de comportamento. Que os hábitos, nem que seja nesses 3 primeiros meses de fonoterapia, nesses 90 dias, eles precisam ser mudados. Se a pessoa não mudar aquele hábito, por exemplo, a pessoa tem refluxo, aí ela toma leite com Toddy à noite, come hambúrguer, come pizza, e ela precisa melhorar aquele refluxo, ela não vai melhorar se ela continuar tomando refri à noite, né? Mas comer maçã, 10 maçãs, como eu tive aqui já um paciente que foi até orientado de um outro colega, comer 10 maçãs durante o dia não ia resolver o problema. Então, toda essa mudança de comportamento traz para os professores a dignidade para trabalhar. Mas sabe, Mayara, eu penso o seguinte, por mais que você já tenha passado por todo o processo, né, o professor ele precisa continuar se cuidando. Você disse no início desse Fonocast que você gostaria de ainda trabalhar mais uns 30 anos na profissão. E para você trabalhar 30 anos na profissão, com 35 alunos dentro da sala de aula, se você no futuro não tiver bom microfone, um material adequado, se você esquecer que esses hábitos são importantes, não utilizar a articulação, não falar mais baixo ou falar num tom confortável, né? E usar o microfone da forma adequada, não souber ou não continuar o treino da respiração que nós aprendemos aqui, vai ter o problema de novo. Exatamente. Sinto informar. O cuidado, ele começou, né? A alta da fono não é o fim do cuidado, né? Ele começa aqui e continua. Então, os exercícios, né? Tem algum exercício para aquecimento que você continua fazendo todos os dias antes para a sala de aula, né? A nebulização que fica ali importante para o resto da vida, né? A aguinha gelada ali nos intervalos para dar uma acalmada na voz entre um turno e outro. Então, são uns pequenos cuidados que a gente aprende que eles vão para o resto da vida, né? Se a gente quer ter a voz boa para o resto da vida, a gente tem que cuidar. É igual o corpo inteiro. Se a gente quer ter um corpo bom até os 80 anos, se a gente não começar a fazer alguma coisa antes, não vai ficar bom até o final. Você comentou algo também muito interessante, que quando você recebeu o resultado do otorrino, que você tinha uma alteração, você nem fazia ideia que você tinha essa alteração. Não. Porque você não tinha nenhuma queixa vocal. Você chegou para mim sem queixa. Você não tem, nunca perdi a voz, nunca fiquei sem voz. Como é que foi isso, assim, receber? Falei, caramba, que é isso? Eu tô com uma coisa que eu não sei onde... Aquela brincadeira boba mesmo, gente. Tipo, onde que fica a corda vocal? Não sei. Tipo assim, tava aqui, lá atrás, tipo, brincando, mas eu nunca tinha parado para pensar de onde que vinha a minha voz, como que era o processo de formação, não sei o que, era uma coisa que a gente não... Tá, né? Pequenininho começou a falar, tá falando, estamos só falando. Ninguém fica pensando muito no processo, de onde que veio. Então, na hora que veio um inapto intemporário por causa de voz, eu tô assim, como assim, gente? Onde que corrige isso? Onde que resolve esse problema? Então, na hora que veio, realmente não tinha costume nenhum de ficar rouca, não lembro de eu ficando assim sem voz, perdendo voz,
de gripada, não sou de ficar muito, né, congestionar, gripada, sinusite, não sou de ter. Então, tipo assim, nada que afetasse muito, assim, né, questão, assim, de rosto, garganta, dor de garganta. Não tinha. Não tinha. Então, assim, gente, mas isso aqui tá vindo de onde? Esse problema tá vindo de onde, meu Deus do céu? E aí, para procurar, para investigar o que era, né? Trazendo o exame, trazendo a fono, explicando toda a situação, mostrando onde é que estava a corda vocal, o que era o problema de um terço lá, terço médio, onde que estava esse problema, o que era o problema, até mesmo para entender o que era, para na hora de fazer o exercício, né? Com os infinitos canudinhos, não sei o que, fazer conscientemente, assim, tipo, estou trabalhando tal parte. Então, posicionamento, né? Você vai fazer um negócio aqui, você vai fazer um negócio aqui, tá fazendo aqui em cima, de ter certeza que está trabalhando aquele exercício, está fazendo. Nem sabia que a prega vocal era um músculo. É, tipo isso, gente. Meu zero esquerdo de conhecimento era nesse ponto mesmo. É legal demais, sabe, escutar os professores dizendo, porque tem gente que acredita que já sabe tudo isso, e você traz para a gente esse frescor de não saber, que é tão importante, porque a gente também está aqui para ensinar, para contribuir, da mesma forma que o professor, porque eu não sabia matemática, então o professor me ensinava, contribuía comigo, eu tive que fazer inúmeras aulas de reforço para passar no final do ano, e eu faço provas e reforços com os meus pacientes hoje, então é legal a gente saber que tem muita coisa dentro da área da voz para a gente poder ainda ensinar para os professores, trabalhar muito a questão da prevenção. Quando a Mayara diz, eu nem fazia ideia que eu tinha um problema de voz, eu fui saber isso quando eu fui tomar uma posse. Quantos professores, ou você que está aí nos ouvindo, tem também essa mesma sensação de não ter nada na voz, e quando fizer um exame tem lá uma alteração. E essa alteração da Mayara não deixava a qualidade vocal dela ruim, rouca, só prosa, nada disso, mas ela estava ali, e no concurso, na classificação, na documentação dela, dizia que se ela tivesse qualquer tipo dessas alterações, estavam listadas, né, quais alterações, ela não poderia tomar posse. E aí ela perderia esses anos que ela estudou e o tempo que ela esperou para entrar nesse concurso. Então, a importância da questão da prevenção, e essa prevenção ela é da saúde de forma geral, né? A voz, ela não está isolada do nosso corpo, pelo contrário, quando a gente trata o nosso corpo, a gente também tem uma boa voz. Quando a gente faz o exercício, a gente não pode fazer ele pensando só na prega vocal, mas a gente precisa pensar no nosso corpo, né? Esse equilíbrio entre como você respira e como você fala, quanto que você projeta essa voz, o quanto que a sua voz ela é importante na comunicação. Então, como eu brincava aqui, imagina você conversando, né, com uma voz chata, o que ela transmite para a pessoa? Ou então aquela voz mais anasalada, abafada, como que a pessoa vai achar você? Ou então aquela pessoa com a voz muito esquisita. Então são os filtros, né, que a nossa voz ela traz, até mesmo para você poder ensinar o seu aluno, poder aprender, ter uma boa voz, vai fazer você também ter um bom relacionamento com as pessoas. É tão bom, né, você ver uma pessoa com uma voz agradável conversando com você, né, com um filtro vocal bom, que não seja aquela pessoa que você ouve e fala, nossa, que voz insuportável, nossa, essa pessoa parece ser chata. Com tudo isso é tratável, até mesmo para você ministrar as aulas. E se você que é aí o nosso ouvinte, né, e segue as nossas redes sociais, sabe que você está falando demais, grita, está rouco, está sem voz, tem familiar que já teve algum tipo de patologia, alguma alteração vocal, busca um otorrino para fazer um exame, procura uma fono para poder te ajudar aí, né, nos seus processos. Mas, Mayara, você ficou falando aí, né, nossa, aquele monte de exercício e tal. Vê se você lembra um bom e um ruim. Qual era o pior exercício que você fez aqui comigo e qual era um que você gostava? Eu gostava de fazer aquele com a cabeça abaixada. Som do Jorge. Som do Jorge. Aí você abaixa a cabeça, você relaxa o corpo junto. Aí você baixava tudo assim, ó. Viajava. Aí você falou assim, não, hoje eu vou acordar e tá lá. Não, eu vou aqui, eu vou pra escola, e depois você não sei o que. Então, tava lá os 2 minutos do dia. Então, já baixava, acordava o dia, fazendo o dia, já planejando, fazendo o roteiro do meu dia. Isso aí.
O que me pegava, acho que na hora que começava a escala do I, ou então na hora que fazia a escadinha, até mesmo com fru. Esse negócio de gente, sabe por quê? Eu sei que matemática e música tem muita coisa a ver. Tem, sabemos, concordamos? Sim. Mas a minha inaptidão para música, ela não passou. Eu continuo inapto para música. Então, na hora que eu pedia fazer uma escala, você olhava para aquela assim, eu sei que existe. Eu sei que existe. Eu vou tal é possível. Eu lutei mas bastante. Eu nunca fiz. Eu lutei bastante para fazer um alongamento com a Maiara. Eu lutei para ela entender o que era um glissando, começando do grave, indo para o agudo. Eu olhava assim, o que é grave, o que é agudo, gente? O quanto é importante, o quanto que fonoaudiologia se conecta com tudo, né? Principalmente com a música, e o quanto que exercícios musicais podem ajudar a alongar, encurtar essa musculatura e trazer força, brilho, conexão para essa voz. E realmente você não tinha muita aptidão para música, mas todo mundo pode aprender. Sim, e foi o que aconteceu com você. Depois de muito treinar o som do I, ele saiu. Tanto saiu que tem um episódio que você me contou que eu achei muito engraçado, que eu vou comentar aqui. Não sei se era o cachorro, era o gato da sua vizinha, que você viu pela janela. Conta aí para mim. Como que esse cachorro reagia quando você fazia os exercícios de fono? Ela estava bonitinha, sentadinha, pleníssima, posturinha, nananã, vamos fazer o exercício. Eu lá, acho que era um glissando, né? Era um glissando, era um hiperagudo. Super agudo. Aí eu vi o cachorro assim, minha cortina não estava completamente fechada, né? Tinha uma gretinha, então da minha gretinha eu vi a gretinha da porta do vizinho do outro lado. O cachorro estava lá na gretinha. Então na hora que eu começava a ir, o cachorro começava au! Aí eu assim, estou fazendo amizades? Estou fazendo amizades. Então o cachorro ficou se apaixonando lá por você. Mas assim, é legal isso, né? E tinha dias que a Maiara chegava aqui e falava assim, nossa, esse exercício que você me deu, se eu não me engano, outros também que você odiava, né? Eu não fiz, não. O que os meus vizinhos vão achar? Eu tinha que encontrar, ela falava assim, eu preciso encontrar um horário que eu acho que não tem ninguém muita gente em casa para eu poder realizar esses exercícios. Então, o que eu busquei fazer nessa terapia? Falei, vamos adequar, então, um momento que eles não estão em casa, porque não é porque é um negócio que faz barulho que você vai deixar de fazer para não incomodar as pessoas, porque quem precisa é você. Então, a gente conseguia adequar no seu tempo, onde você poderia realizar esses exercícios, qual era o tempo. Se você tivesse de carro, você podia fazer alguns exercícios no carro, outros tomando banho, porque a sua vida é uma correria, né? Você trabalha muito longe em todos os trabalhos e praticamente cidades diferentes. Né? E eu posso dizer que eu fico lisonjeada que os meus pacientes venham, praticamente 90% dos meus pacientes não são de Belo Horizonte, eles vêm de longe para se consultar comigo. Eu fico muito feliz em saber que eles vêm pelo resultado que eu entrego, né? E eu fico feliz de poder ajudar as pessoas. E percebo isso, que as pessoas vêm de longe na correria, então eu valorizo muito isso, e o que eu desejo é que os meus pacientes consigam passar por esses processos, né? Eu me lembro, Maiara, que eu disse para você que voz é um processo. Não adianta, se você não fizer o treino, se você não fizer o exercício, você não vai alcançar o resultado que você espera. E aí, você já contou como que foi lá, né, o dia da sua reavaliação com a fono. Agora você já até gosta da fono, né, já conseguiu respirar. Como que foi para você, assim, acabei de sair da fono, agora eu tenho essa aptidão, eu vou poder tomar minha posse, e no dia dessa posse, o que você sentiu? E o dia da posse foi um dia corrido, porque foi posse e exercício, né? Porque a posse é você entregar realmente sua papelada, todos os documentos, tudo certo, né? O hábito da parte médica, né? Que é tanto, tem os exames que você já entregou antes, quanto a parte, né, da fonoaudiologia, então você entrega todo, né? Documentação toda. E o exercício é a gente efetivamente chegar na escola para começar a trabalhar. Normalmente são datas distintas, né? Primeiro você toma posse, ok? E aí depois o diretor vai entrar em contato com você para você ir para a escola para começar a trabalhar. Esse dia não teve tempo, porque já estava no finalzinho de dezembro, as escolas já iam entrar em greve. E você tem um prazo para entre uma coisa e outra. Então,
se eu fosse esperar o prazo inteiro, né, eu vou começar ali no penúltimo dia do meu prazo que eu tenho, a escola ia estar de férias. Eu não ia conseguir começar a trabalhar. E aí eu ia perder o prazo, ia perder o meu cargo. Então, eu já tinha que começar. Então, foi, né, começando, eu falei assim, não, vou sair tranquila de casa, bonitinha, né, vamos planejar o horário para vir, porque era aqui no centro de BH, né, a posse. Então, vim bonitinha, fui entregar. Ficou ansiosa? Até que não, que eu acho que eu vim com mais calma. Então, eu tomei café aqui no centro de BH. Então, tipo assim, eu não saí de casinha, como aquela baforida para sair de casa. Eu acho que eu fiquei mais nervosa na hora de, assim, não, comecei a sair, peguei o metrô, então, tipo assim, beleza. Agora é tempo contado, é tanto tempo de metrô, tanto tempo para caminhar e eu chego lá. Né? Não depende mais não tem nenhum trânsito, nenhuma BR, porque talvez algumas BRs tenham me agarrado ao longo de todos os processos. De várias fonoterapias. De vários fonos. Então, tipo assim, na hora que eu vi que já estava ali, assim, não tinha como mais agarrar, né? Aquele tempo, eu ia chegar a tempo, ia ser tranquilo. Então, consegui chegar mais tranquila para o processo da posse, né? Teve um papel que faltou na hora, aquele momento de desespero, meu Deus, cadê o papel? Na procura, achei, enviei para a menina imprimiu para mim lá na hora também, ufa, de momento de desespero, deu ok, tudo certinho. Peguei o Uber, fui lá para olhar a questão da escola, não sei o quê, e aí aquela correria, então já vai ter. Eles escolhem a escola nessa posse. Mais ou menos. Quando teve o processo, né, inicial, quando a gente começou ali no processo, que deu o inapto temporário, mas eles pediram para eu seguir com o processo das coisas. Então, eu fui para a escolha de escola. Então, eles listam as escolas que têm vaga, né, para o professor de matemática. Aquele dia era só o professor de matemática que estava tomando, né, escolhendo a escola. E só que no dia que eu fui, a pessoa que estava na minha frente da listagem escolheu a escola que tinha a última vaga da tarde, né? E como de manhã eu estou em Brumadinho, então para mim eu só consigo a tarde em BH. E aí a pessoa que estava na minha frente escolheu a última vaga que tinha assim listado à tarde. Eu disse, meu Deus. E agora? Aquela risada de nervoso. Como que eu vou trabalhar, né? Como eu vou trabalhar em 2 lugares ao mesmo tempo de manhã? Não tem como. Aí eu disse, não, vou escolher aqui qualquer lugar de manhã, mesmo porque eu não vou entrar agora, né? Porque eu tô com inapto. E depois eu resolvo essas coisas. Então, assim que eu saí dessa primeira escolha, eu fui para conversar. Falei assim, olha, a questão é a seguinte, eu trabalho de manhã em outro lugar, expliquei toda a situação, que eu estava com inapto, então não iria entrar em exercício de toda forma. Aí a pessoa, não, então na hora que você tomar posse, quando você realmente tomar a posse, você volta aqui para a gente olhar de novo a questão da escola. Ok. Então, fiz isso foi isso que eu fui fazer. Tomei a posse, voltei lá na parte da Secretaria de Educação para olhar a questão da escola. E aí eu já não tinha opção. Porque ela disse, olha, a gente vai te encaixar numa escola agora, porque você não vai entrar em sala de aula agora. Isso foi 13 de dezembro. Então, a gente vai só te alocar, mas no ano que vem você vai ter que olhar realmente uma escola, né, definitiva para você permanecer. Então, ela só me encaixou numa escola lá, qualquer coisa vai ficar em tal lugar. Eu, sim, senhora. Me colocando à tarde? Já vou entrar. Sim, senhora, à vontade. Ela disse, mas eu sugiro que você vá hoje para a escola, porque elas já estão entrando de férias. Vamos agora. Ok, vamos agora. Se é para ir, então nós vamos. Aí saí de lá, ainda resolvi mais alguma coisa e cheguei na escola. Que eu cheguei na escola e o diretor disse, uai, mas ninguém avisou que ia chegar uma pessoa nova hoje, não. Eu pensei, porque não deu tempo de chegar o recado. Eu já tomei posse, eu já entrei em exercício. Não deu nem tempo de gerar o recado, amigo. Então, o recado sou eu mesma que estou te dando. Então, estou ouvindo eu chegar para começar o exercício. Eu vou trabalhar aqui. Vou trabalhar aqui, entendeu? Ele tá assim, então, terça estamos de férias. Eu sinto muito, eu tô de férias. É isso que eu tenho a dizer. Tipo assim, não fui eu que marquei a posse, né? É para você já ir se preparando, né, Maiara? Para os alunos, para poder ministrar suas aulas, já vamos alocá-la e vamos trazer esse resultado. Exatamente. Depois de toda essa corrida, então, quais são as lições que foram aprendidas por você como professora da importância da sua voz, seja de aprender a ter autoconhecimento, de lidar com você? Quais foram as lições que você
aprendeu num processo que a gente conta, tá rindo, mas foi doloroso. Foi doloroso. Agora a gente está rindo, porque tá rindo, né? Pagou o preço, né? Pagou fonoterapia para poder alcançar esse resultado. Quais foram as lições aprendidas e se alguém estiver passando por isso, o que você que passou na pele por isso pode dizer aí para os seus colegas de trabalho? Eu acho que fica muito a questão do autocuidado, né? A gente tem, às vezes, a mania de postergar muita coisa. Deixa para depois. Vamos, qualquer coisa no corpo da gente, né? É uma dor de cabeça que a gente não investiga, é uma dor não sei aonde que a gente não investiga, é uma voz que teve um dia que ficou numa coisa que a gente não investiga. Então, esse cuidado que a gente precisa ter com a gente mesmo, então, tanto físico e tanto psicológico também. Eu brinquei falando que o plano de saúde do professor tem que ter o fono e tem que ter a psicóloga, mas é verdade esse bilhete. Uhum. Então, os cuidados mínimos são assim, esse mundo de fono, de todos esses exercícios, de todos esses cuidados, são coisas que não existe na rotina do professor normal. A gente não tem uma matéria de cuidados, né, da mesma coisa que a gente estuda a psicologia do aprendizado, né, a gente aprende como ensinar na grade nossa de licenciatura, né, o mestrado já pula ali um pouquinho diferente, que já vai mais específico, já foge um pouco da área, mas a gente fica assim, gente, por que a gente não está tendo cuidado com a gente mesmo? Né? Então, é o mínimo de beber uma água, de parar 15 minutos fazer uma nebulização, ter um exercício de alongamento numa voz, é seu instrumento de trabalho, né? Pensa no artista, ele não para né, vai desenhar, ele não para não sei quantos minutos para apontar todos os seus lápis antes de começar o desenho. É a gente com a nossa voz. A gente tem que cuidar dela bem para ficar os vários anos aí que o professor, a gente sabe que são vários anos de trabalho para alcançar, exatamente. Muito, muito bom. Gente, olha, esse podcast hoje foi recheado de emoções aí. Só quem viveu o processo vai saber a dor que esse processo causou. Quando a gente fala de dores em vários sentidos, não é dor só física, mas a dor emocional de você ter que lidar com um problema que tem tempo determinado para ser resolvido. Graças a Deus que me instruiu, né, me direcionou para ajudar você a ter a sua aptidão, e você foi aprovada, você tomou posse, e eu fico muito feliz, porque você foi um período que você esteve aqui, agora já está realmente de alta, foi uma paciente muito dedicada, mesmo na correria do dia a dia, mesmo com os dias de procrastinação, que realmente nem talvez poderia ser chamado de procrastinação, não é o cansaço. Sim. E tudo, você não deu desculpas. Tinha dia que você chegava e falava, hoje, Patrícia, realmente eu não fiz nada essa semana, eu estou exausta, estou mal, porque primeiro, antes de tudo, nós somos seres humanos, né? Precisamos dessa ajuda, desse apoio, e era isso que eu estava aqui, para poder te ajudar, te apoiar e levar você para esse resultado. Então, o seu resultado também é o meu resultado, e eu fico muito feliz por isso, parabéns. Tenho certeza que a escola que receber lá a Maiara vai ter um excelente profissional, né? Um excelente regente, é divertida, é carinhosa, os alunos com certeza vão amá-la. Se algum aluno escutar o podcast dela, comenta aí como é que a Maiara está em sala de aula, porque aprender matemática descomplicada precisa de pessoas legais, inteligentes, interessantes e com muito desejo de ensinar, porque vão ter os alunos que vão amar matemática e vão ter aqueles que não vão gostar de matemática, né? Ou que vão ter dificuldades no meio do processo. Assim como para você foi difícil saber onde estava a sua prega vocal para fazer uma raiz quadrada de não sei o que lá para mim. Onde está o X, meu Deus? Onde que está o X e fazer todos aqueles números virar um X simples? Para ela é simples e para mim não, nunca foi, até hoje não é. Então, você que está aqui escutando o nosso podcast, se você ainda não segue as nossas redes sociais, digita aí, @Fonolopes, que você vai me encontrar em qualquer lugar, para poder saber um pouco mais sobre o podcast, saber mais sobre o tratamento, sobre fonoaudiologia. Eu sempre vou estar por aqui falando sobre música, conversando com pacientes, falando sobre voz profissional cantada e falada. Então,
Então segue as nossas redes sociais. E para conhecer um pouquinho mais da Maiara, professora de matemática, qual que é o seu Insta? Mai Com Y? com Y. B Drummond. B Drummond. Então, Mai com Y, B Drummond. E é Drummond D, com D no final? Com D no final. Porque ela é chique. Então, tem muito... então fica aí para você conhecer um pouquinho mais do trabalho da Maiara. Ela não aparece tanto lá na rede social, mas agora vai começar a aparecer, né? Vai ficar quietinho. Mas, fica ligado, então, no nosso próximo Fonocast. Quero te agradecer demais por você ter participado comigo. Eu que agradeço demais, né? A gente fala assim, são os vários contatos que eu tive que fazer para chegar em você, mas eu falo que foram contatos guiados, né? Deus que abençoou lá em cima para a gente se encontrar. Né? Uma grata surpresa, né? Exatamente. Nos divertimos muito por aqui. Com certeza. Mas gratidão por você ter feito esse podcast comigo. Vai ficar gravado aí na memória, né? A gente traz... Na faculdade eu aprendi que a gente não deveria fazer amizades com os pacientes. Eu fui um pouco rebelde. Depois que acaba o tratamento, eu tenho esse costume de estar sempre próximo das pessoas. Eu acho isso muito importante. Eu acho que o que traz maior resultado no meu tratamento é a minha proximidade, né? E a minha habilidade de conversar com as pessoas e dizer para elas que no final vai dar tudo certo, mesmo que no momento ela olhe para mim, coça a cabeça e fala, não vai dar. Deus. No final dá certo. Te agradeço muito. Eu espero que você tenha gostado de participar aqui comigo, tanto do Fonocast, quanto participar comigo desse tempo que a gente caminhou juntas aqui na Fonolopes. Com certeza, amei. Tá? E eu espero você no nosso próximo episódio. Então fique ligado aqui e gratidão a Maiara. Até mais. Tchau, tchau.